A paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos nesse culto de terça-feira. Nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos na presença de um Deus vivo. Eu sei que estamos num culto de ensinamento. E culto de ensinamento, às vezes as pessoas não gostam de ouvir algumas coisas duras, né? Mas estamos aqui para aprender do Senhor. Às vezes a sua maior repreensão se torna o maior gesto de amor quando a palavra se efetiva em nossas vidas. Nós confiamos nos bons valores bíblicos, nas boas conduções, no querer de Deus através da palavra dele, realmente para nos limpar, nos transformar, nos santificar e gerar em nós uma pessoa melhor rumo aos céus. Amém? Deus me deu uma palavra nesse culto, e é uma palavra conhecida, mas eu quero compartilhar com os irmãos. Está no livro de Lucas, o doutor Lucas, né? Capítulo 10, a partir do versículo 25. O tema da leitura: a parábola do bom samaritano, ou a história do bom samaritano. Amém? Amém. Aos que nos acompanham através do YouTube, do Facebook, em nome de Jesus Cristo, se possível, pega o exemplar bíblico, pega a Bíblia Sagrada, para o que você está fazendo agora. Se possível, abandone os seus afazeres e acompanhe a meditação na palavra, acompanhe a leitura da palavra, tenha bons hábitos de ler a palavra. Deus tem algo para o meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Todos acharam? Lucas capítulo 10, versículo 25 diz assim a palavra de Deus: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E isso de igual modo também um levita, e chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu pagarei quando voltar. Qual depois destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém. Podemos assentar. Aleluia. Irmãos, nós temos uma lição tão profunda, tão pedagógica. Tem tanto a nos ensinar sobre o amor, tem tanto a nos ensinar sobre a empatia, tem tanto a nos ensinar em honrar o próximo, tem tanto a nos ensinar sobre a essência que Deus tem sobre a vida do homem, o amor. O que Deus mostra através de Cristo Jesus, nesse contexto, descreve, na minha opinião, toda a Bíblia Sagrada. Eu acho que esse contexto descreve o coração de Deus. Esse contexto tem que ser o nosso contexto de vida. Esse contexto não pode ser ignorado. Não há outro tipo de regime, não há outro tipo de disciplina, não há outro tipo de liturgia ou de teologia que, se não enquadrar esse, o amor não tem valor. Nós sabemos que Paulo nos ensina aos Coríntios que sem amor, de nada, olha só, sem amor, nada vale a pena. Nada tem mais valor do que o amor. Nada substitui o amor. A Bíblia fala que um doutor da lei, tradição, um homem que era teólogo, um homem, e a Bíblia não fala qual é o nome dele, mas Jesus era rodeado de pessoas que estavam
procurando algum tipo de pegadinha para envergonhar, ou para o acusar, ou para apontar com testemunhas contra a lei de Moisés, ou a do reinado. Alguma coisa eles queriam para prejudicar Jesus. E o propósito realmente era a morte. Espírito de vingança, irmãos. Espírito maligno que nos rodeia de vez em quando, e nós não entendemos que vivemos isso. E quando nós conseguimos compreender a simplicidade da resposta de Jesus para um homem que procurava fazer algum tipo de emboscada perante as pessoas que estavam ouvindo as pregações, ouvindo as palavras, ele estava pensando da seguinte forma: vou fazer uma pergunta difícil, vou pressionar em algum tema complicado, eu vou botar ele em aperto, e dependendo da resposta dele eu tenho conteúdo para questionar, vou envergonhar ele frente aos outros, e aí vai abrir uma brecha para me trabalhar e tirar as ovelhas que ele está ganhando. O diabo trabalha dessa mesma forma, tentando em pouquíssimos detalhes. Ele não chega metendo o pé na porta, metendo a mão na orelha, ele não chega de forma bruta, não. Chega com sutileza. Ele chega como ovelha, com revestimento com pele de ovelha, mas por dentro é um lobo devorador. Esse é o papel de muitos que estão ao nosso redor. A Bíblia fala que esse advogado da lei, ou esse doutor da lei, esse que ensinava, que era respeitado, e conhecia tudo sobre a Torá, conhecia tudo sobre a lei mosaica, conhecia o Pentateuco, ele conhecia as ordens, conhecia a disciplina. Esse chega no Jesus, no meio à multidão, e pergunta: Senhor, vem cá, o que precisa, o que me falta para entrar nos céus? Eu quero herdar a vida eterna. Jesus conhecia o caráter, Jesus conhecia a índole. E uma coisa eu tenho certeza: ninguém consegue enganar Cristo. Não dá. Eita, Jesus. Ninguém consegue camuflar as palavras achando que Deus não consegue entender e compreender e discernir o coração. Pode mentir para si próprio. Pode enganar a si próprio. E a pior mentira, o pior engano é você saber que você está em erro, em falha, teu pensamento é maligno, as suas ações são malignas, o seu interior é maligno, mas quando lhe perguntam: como você vai? Não, eu vou bem. Está tudo em paz. Está bem mesmo, está bem. É o que nós mais ouvimos aí. Pessoas que estão vivendo uma vida destrutiva, destruída por dentro. Os pensamentos e sentimentos daquela pessoa são maus. Mas quando você conversa com ela, ela se mostra com um sorriso no rosto. Está tudo bem. Meu Deus. Tudo em paz. Esse era o caráter desse homem. Esse era o caráter de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Ele pergunta a Jesus: você não conhece a lei, não? Você não é doutor da lei? Você não conhece as escrituras? O que está falando na palavra? Como você lê, como você entende, como você interpreta a palavra de Deus? E ele interpretou uma palavra extremamente digna. Ele era doutor, ele era um advogado da lei, ele sabia como falava e como se expressava. Repara que quando você conversa com uma pessoa estudada, nós somos simples, né, irmã Maria? Eu costumo dizer que eu sou bem rasinho perto desses teólogos profundos aí que conhecem a Bíblia de lado a lado, né? Fala grego, aramaico, fala latim, conhece a história, o contexto, lê e relê, sabe de trás para frente, de frente para trás. Eu não tenho nem teologia bíblica. Se alguém perguntar: pastor, você tem teologia para ser pastor? Não, não tenho não. Quem me constituiu foi a misericórdia e a graça do Senhor de pregar a palavra de Deus. É verdade. Mas perto desse homem, ele fala com eloquência. E a forma que ele fala é correta. Jesus não questiona a forma dele. Vamos entender qual é a resposta de te levar ao céu. Você sabe qual a resposta que pode fazer você herdar a vida eterna? Louvado seja Deus. E versículo 27, ele respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus. Ponto. Glória a Deus. Versículo 27. Amarás ao Senhor teu Deus. Vamos entender o que é o amor? Quando nós começamos a amar, vamos fazer uma simbologia de amor de marido e esposa. Eu acho bonito isso. Porque quando você começa a namorar, lembra da história do namoro, pastora Jacireina? No namoro, aquele pequeno flerte, aquele olhar, aquela piscadinha, aquela sedução, é ou não é gostoso? Faz ano, né, pastora? Marca ou não marca? Você esquece? Não. Aquilo se torna para sempre na sua vida. E começa o bom tratar, começa os elogios, começa a história de conhecer um da vida do outro, começa
intimidade, toque na mão, a apresentação na caminhada, o ar da graça de estar compromissado. É ou não é um sentimento gostoso? Amar a Deus tem que ser da mesma forma. Primeiro, temos que ter proximidade com Deus. Proximidade é na casa de oração, não há outro lugar. Nós temos que ter intimidade. Qual a intimidade? Abrir o teu coração com quebrantamento e se expressar. O arrependimento. Coração quebrantado aproxima o homem de Deus. Não há outra forma. O homem pode ser teólogo, pode ser advogado, pode ser doutor, pode ser o que ele quiser. Se não tiver um coração quebrantado e arrependido pelos pecados, ele nunca vai conhecer, ele nunca vai se aproximar de Deus. Esse relacionamento começa frustrado. Meu Deus. Ele olha para aquele homem e para Jesus e responde: amarás ao Senhor teu Deus. Nós temos que entender o que é amor. A conquista é diária. Isso vai no namoro, isso vai no noivado, isso vai no casamento, isso vai nas bodas de prata. Nós estamos na boda de prata já, né, amor? Glória a Deus. Bodas de prata. Pois é uma bodas de ouro e bodas de diamante. Isso tem que ser pelo resto da sua vida. O quê? Conquistar a esposa conquistar o esposo. Esse relacionamento tem que ser verdadeiro, irmão. E não é um relacionamento de ficar, não, tá? Não é um relacionamento, vamos ver se dá certo, se não dá, cada um segue seu espaço, não. Não. Jesus não está afim de relacionamento, Deus não está afim desse tipo de relacionamento, o Espírito Santo não quer esse tipo de relacionamento. O que ele quer é um amor genuíno, verdadeiro, conquistado dia após dia. Ele olha e fala assim: olha só, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, tem que ser genuíno esse amor. De toda a tua alma. Peraí, agora complicou. Você sabe que quando fala em alma, quando nós, por exemplo, se nós sentimos emoções boas ou emoções ruins, esse sentimento é refletido na alma. É na alma. Se você tira a presença de Deus, que é o fôlego de vida, a tua carne não tem valor nenhum. Pode chutar, queimar, cortar, jogar, quebrar ossos, ela não sente mais nada. A dor está na presença de Deus em sua vida, na sua alma. Temos que amar ao Senhor com tudo que nós somos e temos, de todas as nossas forças. O que significa todas as nossas forças? O comprometimento de estar na presença de Deus, em qualquer ambiente, qualquer horário. A palavra do cristão é sim, sim ou não? Não, pode ter certeza que eu vou lá. Pode estar chovendo, pode ter enchente, pode ter relâmpago, pode estar caindo canivete. Não interessa o que acontece dentro da minha casa. Quantas vezes aconteceu de chegar a hora do culto, pessoas importantes que eu amo, irmãos, irmãs, mãe, pessoas que eu considero que há muito tempo eu não via, quando chega na minha casa, perto da hora de culto, que prazer, que gostoso é, olha, meus parabéns. Faz o seguinte, fica à vontade que a casa de vocês tem um compromisso com a igreja. Quando acabar daqui umas 2 horas, 2h10, eu volto e a gente conversa. Pode ser. Ou se não, vocês deixem as suas bagagens e me acompanhem à casa do Senhor. Porque a minha prioridade é o Senhor. Com todas as minhas forças. Não importa o espaço, não importa o tempo, não importa a distância. O que importa é a minha palavra sendo cumprida. Deus, Ele ama uma pessoa de palavra. Dedica suas forças e você vê. Eu costumo dizer que Deus é um tremendo patrão. Pode ter certeza, faz para Ele porque Ele vai te recompensar. E de uma forma abundante. Com todas as forças e com todo o teu entendimento. Agora entramos num quesito difícil para o homem. Parar de depender de si mesmo e depender de Deus. Perdão. Teu entendimento. Quantas vezes a gente olha e fala assim: não, eu estou certo, não vou nada. Não, hoje eu posso justificar. Não tem tempo, não, eu estou doente. Não, o que é isso? Eu vou largar lá em casa o meu parente, não dá. Às vezes nós queremos trilhar os nossos caminhos, achando que os nossos caminhos, os nossos pensamentos são os corretos. Mas a verdade, o querer de Deus, Ele realmente prioriza e muda a nossa história. Vou dar um pequeno exemplo. Eu ia com a minha irmã, minhas 2 irmãs e minha esposa, para a casa da minha mãe, que tinha uns 4 anos que eu não a via. E nós marcamos de todos no carro. E num dia antes, minha irmã falou assim: olha, não posso. Eu estou desempregada há algum tempo e eu consegui uma oportunidade imensa de trabalhar no aeroporto de Cumbica, numa empresa extremamente
extremamente importante, é um cargo extremamente alto, o salário vai ser extremamente grande, e para mim mandar currículo, eu preciso fazer um curso primeiro para saber se eu sou apta. E eles marcaram o treinamento desse curso amanhã, no dia da nossa viagem. Eu olhei para ela e disse: irmã, em nome de Jesus, a nossa luta é espiritual, nós temos uma batalha e um compromisso lá. A palavra do crente é assim, sim ou não. Vai, e a empresa pode deixar que Deus garante. Lá, depois do almoço, na casa da minha mãe, oramos e se alegramos, e sabe, foi uma confraternização maravilhosa. No meio do almoço, pouquinho depois do almoço, ela pega o celular e vê a mensagem da empresa dizendo: não precisa de curso, não precisa de currículo, segunda-feira você começa. Ama o Senhor com as suas forças, ama o Senhor com o teu entendimento, ama o Senhor com a tua alma, ama o Senhor de todo o teu coração. Aquele homem não entendia o que era amor, mas ele sabia pronunciar, mas não sabia viver. E ele especifica: e ama o teu próximo como a ti. E por que a gente não consegue amar o próximo? Porque às vezes a gente não está amando a gente mesmo. Às vezes a gente mesmo não consegue dar valor a nós mesmos. É por isso que não conseguimos valorizar o próximo. Jesus olha para ele e fala assim: falou, respondeu bem, respondeu certinho, faz isso, a vida eterna dá certo. E aí ele fala assim: mas peraí, o que é o meu próximo? O amar a Deus é só eu e Deus, mas o meu próximo tem que ter uma referência. Glória a Deus. O contestamento. Estava rodeado de um monte de gente. Um judeu cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de fama, cheio de nome, com o ego lá em cima, e pergunta: quem é o meu próximo? Tradução: quem é que está na minha altura? Eita Jesus. Eu sou um advogado, doutor da lei, quem é que está na minha altura para ser o meu próximo? Olha aí. E Jesus, em vez de responder diretamente, conta uma historinha. A historinha mostra verdadeiramente que Deus não distingue as pessoas. E é por não distinguir as pessoas que nós somos salvos hoje. Aleluia. Porque se não fosse essa verdade, a irmã Maria, o Marcelo, o Lucas, a Camila, a Melry, a pastora Jacira, o Mateuzinho, ninguém teria sido encontrado por Deus. Ele que nos encontrou. Em trevas, em pecado, em escuridão, em iniquidade, em erros, em falhas, vivendo todo tipo de liturgia satânica, embaraço com o mundo. E Jesus tirou a gente de todo aquele mal, nos lavou, nos limpou, nos purificou, nos achou, nos redimiu e deu em nosso coração a presença do Espírito Santo que gera paz. Glória a Deus. E sabe que Satanás ele não quer perder, né? Perdeu o espaço. Aquele homem aceitou Jesus, foi liberto. Demônios estão rodando, procurando voltar para casa de onde ele foi expulso. É por isso que muitas pessoas estão enfraquecidas no amor, porque não preencheram o coração com a verdade desse amor. Jesus conta uma historinha, fala assim: olha só, descia um homem de Jerusalém, quem? Um judeu. Esse judeu, Jerusalém, ele fica numa montanha, no topo de uma montanha, aproximadamente de 800 metros. E ele vai em uma viagem sentido a Jericó. Jericó fica em torno de 250 metros abaixo do nível do mar. Tradução: tem mais de 1 quilômetro de descida. Descia um judeu de Jerusalém em viagem para Jericó. Só que no meio do caminho, ladrões, salteadores, o roubam. E não só roubam, o espancam. Mas espancam de um jeito que a Bíblia fala que ele fica meio morto, ou quase morto. Eu imagino aquele homem sangrando, com dificuldade de respirar, talvez com ossos ou perfurações de faca. A Bíblia não especifica, mas meio morto dá para entender que a sua foi grande. Dá para entender que ele realmente tomou um prejuízo muito grande. Ele não só teve as suas percas, ele também teve sua vida quase tirada. E responda para nós: quando nós estávamos feridos, machucados, sentidos, sofrimento, dor, já passou por situações assim que parece que não vale a pena mais? Já parou que quando você olha em situações assim, que você olha de um lado não encontra socorro, olha do outro lado não encontra socorro, parece que tudo está te direcionando a perca, a ruína, as dores, e você fala: meu Deus, e agora? Porque o perfil aqui é para as duas pessoas, não é só para o bom samaritano que usou de misericórdia
misericórdia. Não é só a lição do sacerdote, do levita que poderia ter usado de misericórdia, mas nos torna também a posição de vítimas de ladrões ou de demônios, que estão deixando as pessoas espiritualmente quase mortas. Estão dentro da igreja, mas estão quase mortas. A Bíblia fala que desce um sacerdote. Quem desce? Um sacerdote. Um pastor. Um homem que tinha que, como testemunho de vida, mostrar que o que ele prega, ele vive. Um homem que digno de toda a confiança da membresia dos templos, era para expressar no momento de dor e aflição uma alma perdida, misericórdia. Mas a Bíblia fala que ele salta de lado. Meu Deus. Eu não quero misturar com isso aí não. Olha aí. Eu não sei o que ele fez, é cada um por si. Eu não vou assumir essa luta. Quantas pessoas falaram para mim, pastor, aquela luta espiritual ali é muito grande, não compensa não, aquele ali não. Já ouvi falar nisso. Uma vez fizemos uma campanha de 21 semanas na casa de 2 homossexuais que viviam juntos. Um deles aceitou Jesus e a campanha para o outro aceitar Jesus. Um abandonou o homossexualismo, estavam vivendo junto e estavam ali, eles estavam numa posição espiritual, lutando e batalhando. Todas as vezes que entravam naquela casa para fazer a campanha, cada semana, caíam endemoniados dois. Uma campanha dura, difícil. A campanha era prevista para 1h30 no máximo, para acabar o culto no lar. Era 2h30, 3 horas de campanha, chegava de madrugada em casa. A dificuldade de expulsar o demônio daquelas pessoas. Aí as pessoas de fora olhavam para a gente e falavam assim, pastor, não compre isso não. Eu não compro esse tipo de batalha espiritual. Eu não quero saber desse tipo de pessoa. Não quero mudança. Mas responda para mim. E se você fosse o assaltado? E se você fosse o ferido? E se você estivesse nas mãos dos salteadores? E se você estivesse possesso de demônios à beira da morte espiritual, quase a caminho da porta do inferno, você não queria um bom samaritano para te socorrer? É verdade. É por isso que eu falo que essa visão tem que ser para os dois lados. Quando nós olhamos e vemos que o comportamento do sacerdote, o exemplo, o testemunho daquele pastor que era para socorrer, mostrando que uma direta, nem direta na era, né? O doutor da lei, Cristo já deu um exemplo que doía. Ele vê que na próxima, na sequência, vinha um cantor, um levita. E é gostoso louvar na igreja, é verdade. Eita, gostoso. A gente chora, se emociona, dá glória a Deus, levanta a mão, sai leve, que gostoso. A Bíblia fala que o louvor traz a presença de Deus para o ambiente. E louvar a Deus é maravilhoso. Mas viver toda essa emoção em forma de misericórdia para quem está sendo massacrado por demônios, por salteadores, por ladrões que veio para matar, roubar e destruir, por ladrões que nesse mundo espiritual ninguém quer mais saber de levar a sério. Está achando que não existe esse mundo espiritual. Está achando que a história é brincadeira. Está achando que isso daí é conto de fada. Está achando que o pastor conta esse tipo de ladainha na igreja é para ganhar, arrecadar fiéis, e é mentira. O diabo tem iludido a cabeça de muitos. É por isso que muitos estão na rua. É por isso que muitos pararam. É por isso que muitos mudaram de denominação. Eu estava vendo uma pastora no centro de São Paulo que hoje abandonou o evangelho, estava possessa por um demônio, Maria Padilha e a Maria Mulambo, Maria Padilha e a Pomba Gira, toda de branco, rodando, fazendo, acontecendo, no meio de todo mundo aplaudindo. Eu olhei assim, invertendo os valores. Meu Deus. Abandonando a fé, perdendo a essência do amor a Deus e ao próximo. Verdade. Na igreja é fácil cantar, na igreja é fácil pregar. Eu quero ver você mostrar esse amor na rua. É, meu papai. Eu quero ver você comprar essas brigas espirituais de quem está padecendo. Meu Deus, não é fácil. Sabe que quando uma alma falta no culto, meu coração aperta. Domingo eu fiz questão de levantar a igreja em favor da oração do Lucas. O Lucas não vai faltar. Esse menino está cheio da força. Esse menino está cheio da graça. Esse menino está cheio de Deus. O Espírito Santo está na vida desse menino. Ele confessou, aceitou Jesus. O nome dele está escrito no livro da vida. A graça do Senhor é sobre a vida dele. Como pode Satanás tentar de alguma forma lançar algum tipo de seta, algum tipo de dardo maligno sobre ele? Não, igreja, vamos orar. Pai, aleluia.
A luta da igreja é minha luta. Verdade. O sofrimento da igreja é meu sofrimento. A alegria da igreja também é minha alegria. E vice-versa. Eita, Jesus. Tivemos um culto de ação de graça e é bom a parte da alegria. Glória a Deus. Mas quando a irmã Maria falou assim, olha, a Lia aceitou Jesus, mas ela não veio porque estava com dor de cabeça. E hoje ela nos fala, ela não veio novamente, que ficou um dia inteiro no hospital, chegou agora em casa. Responda para mim, a gente pode ficar sem orar? Não. A gente pode ficar olhando essa alma na beira do caminho, sangrando, quase morta, com demônios tentando roubar e matar? Oh, Jesus. Não pode. Poderoso. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus deu um exemplo, irmã Maria, e o exemplo era de uma pessoa que era inimiga dos judeus. Olha aí. Existia uma guerra, uma batalha religiosa entre samaritanos e entre judeus. O percurso é longo. Mas naquele percurso de Jerusalém até Jericó, passava um homem que não fazia parte de nenhuma das duas cidades. Passava um samaritano. Passava um que não era para dar trela para ninguém. Ele teria todo o direito de falar, judeu, meu inimigo, não fala comigo, não liga para mim, não me dá atenção, É, Jesus. não quer saber das minhas dores, das minhas alegrias. Olha aí. Ele me ignora. Quer saber da coisa? Cada um por si. Ele tinha essa razão, tinha ou não tinha? Sabe qual é o problema? O problema é que a nossa visão ainda é carnal. Paulo, quando ele foi encontrado por Cristo, porque Cristo não encontrou Paulo. A Bíblia fala que ele caiu do cavalo, envolto numa grande luz, ele ficou cego com aquela luz. Cristo se revela a ele. 3 dias depois, um profeta é enviado lá à cidade de Damasco, ora por ele, e a Bíblia fala que cai dos olhos dele escamas. Eita, Jesus. Em 3 dias foi o suficiente para Paulo ser convertido. 3 dias Paulo jejuou, 3 dias Paulo orou, cego. E a oração fez as escamas dele cair. O coração dele mudou na hora, irmã Maria. De perseguidor passou a ser perseguido. De coração amargo, ruim, vingativo, mentiroso, enganador, maligno, passou a se tornar um cristão que ama a Deus de todo o coração, que ama a Deus com toda a sua alma, que ama a Deus com todas as suas forças, que ama a Deus com todo o teu entendimento e que ama o próximo como a ti mesmo. Deus olhou e falou assim, olha, não se preocupa não, Zacarias, esse eu vou ensinar a ele a força de ser perseguido. Ele nos perseguia, agora eu vou permitir, e ele vai saber o que é ser perseguido por amor do meu nome. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Não seja indiferente com a dor do próximo. Aleluia, meu Pai. Não seja indiferente. Senão não tem valor nenhum a gente aqui. Igrejas podem estar transbordando de gente. Pode ver luzes, fumacinha, paredes pretas, canhão, joguinho de luz, treme-treme. Pode ter todo o equipamento de primeiro mundo. Pode ter centenas de milhares nas igrejas. Nós vemos por aí. Mas muitos ali dentro não conhecem nem o nome um do outro. É, meu Pai. Não quer saber do que está passando. Nunca orou um pelo outro. Nunca perguntou como você está. Nunca perguntou, está faltando alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Posso orar por você? Posso te dar um abraço? Quantas vezes um abraço desmascara, abre o coração e as pessoas se abrem e falam, precisava desse abraço, precisava desse apoio, precisava dessa ajuda. Chegou no momento certo. Já ouviu algumas palavrinhas que você manda num bom dia que para nós é tão simples e realmente quando chega no coração que está realmente com sede daquela palavra, a pessoa fala assim, meu Deus, eu precisava dessas palavras. Ouviu ou não ouviu, Lucas? Porque eu já ouvi isso da sua boca. Pastor, chegou no momento certo essa palavra. Eu precisava disso. É o bom samaritano. O Espírito de Deus, que nunca vai te decepcionar. O bom samaritano, que não tinha nada a ver com a história, mas usou de compaixão. A Bíblia fala que ele chega perto e não faz nenhum sacerdote ou levita. A Bíblia fala que ele chega perto e move-se de íntima compaixão. Ele não teve dó, tá, irmão? Ter dó é uma coisa, ai que dó. Meu Deus, ai que coisa. Ah, espero que alguém faça alguma coisa. Vira as costas e vai embora. Isso é ter dó.
Ter misericórdia é diferente. Compaixão é diferente. Um homem com o coração cheio da presença de Deus, ele não consegue olhar a situação de dor e não fazer nada. O que nós precisamos é viver esse amor, irmãos. O que nós precisamos verdadeiramente é viver esse amor. Não queremos uma igreja cheia, fria de amor. Eu não quero uma igreja cheia de gente que não ame. Eu não quero uma igreja cheia de gente que não conheça, não ame, não se dedique a Deus ou ao próximo. Aleluia. A verdade do amor é você olhar ao próximo, ver a necessidade do próximo e decidir honrar o próximo do que a si mesmo. Glória a Deus. Amém. A minha irmã me deu R$100 de presente de aniversário. Senhor, glória a Deus. Vai dar para comprar mais uma cesta. Porque tem uma vizinha ali que pensa, não, mas é para você, não, compro um presente para você. Se eu soubesse, eu nem daria. Eu penso, não, mas o teu presente é meu, e eu estou extremamente grato, e eu vou usar com todo carinho. Eu vou usar para ser funcional, para quem está com a barriga vazia, porque fome tem pressa. Irmãos, vive esse amor. Glória a Deus. Eu ganhei um sapato novo, bonito. Meu sapatinho tá gasto, tá quase andando sozinho, tadinho. Pisar numa moeda, eu sei se é R$1, 50 centavos, tão fininho, tá? E eu ganhei um sapato. Só que eu gosto 41 e ganhei um 44. Jesus não deu. Troca. Não, eu ganhei, não tinha como trocar, passou o tempo e ficou guardado. E aquele negócio ficou meio constrangido, o negócio ficou meio parado. Aí um irmão entrou e disse, rapaz, esse irmãozinho, todas as vezes que eu olho, só tá que esse sapato tá que nem eu. Tá difícil. Mas o número dele é o número que eu tenho lá. Glória. Irmãos, Aleluia. não se apegue às coisas daqui da terra. Pratique esse amor. Pratique esse amor. A Bíblia fala que o bom samaritano deitou azeite e deitou vinho nas feridas. Atou-lhe as feridas. Tratou as feridas. O azeite representa o Espírito de Deus e o vinho a alegria da salvação. Tradução: o tratar do Espírito de Deus na sua vida traz a alegria da salvação. A lapidação de Deus em nossas vidas muda o contexto da nossa história, do nosso futuro e da nossa eternidade. Colocou ele na sua cavalgadura, na sua montaria, e levou ele para uma hospedagem. Nos dias de hoje podemos assimilar que o bom samaritano, o Espírito de Deus, trouxe ele para a igreja. Trouxe ele para a igreja e falou, cuidou dele na igreja. E no outro dia, quando saiu, deu 2 denários ou 2 dinheiros. 2 dinheiros na mão do hospedeiro e falou, cuida dele. Cuida dele. E quando eu voltar, eu vou te pagar. E quando eu voltar, eu acerto o que você gastar mais. Esse hospedeiro é o pastor. O Espírito Santo traz como resgate. E nós estamos aqui para tratar, para acompanhar, para disciplinar, para amar, para direcionar. E a Bíblia fala que Jesus faz uma pergunta para aquele doutor da lei. E nós já estamos encerrando. Jesus faz uma pergunta para aquele doutor da lei. Qual dessas 3 pessoas lhe parece que amou o próximo? Qual dessas 3 pessoas lhe parece que teve amor a esse homem? Ele cata e responde, o que usou de misericórdia. E eu faço a pergunta agora para a igreja. Qual desses 3 homens vocês querem ser? O cachorro atrapalhou, vou repetir. A minha está ali chamando ele. Jesus pergunta, qual desses 3 homens pareceu próximo? Ele olha e fala assim, aquele que usou de misericórdia. Doutor da lei, como sempre, sensato nas respostas. E eu pergunto para vocês, qual desses 3 homens a igreja quer ser? O pastor, o levita ou o estrangeiro, o bom samaritano? Estrangeiro, bom samaritano. Essa expectativa Aleluia. tem que ser posta em prática. Cristo conta com vocês. Glória a Deus. Vive esse evangelho. Aleluia. Não perca tempo na igreja se você não quiser viver esse evangelho. Pastor, que palavra dura.
Infelizmente é essa. Vou repetir, não perca tempo não. Aleluia, meu Deus. Aí, pastor, você pode botar as pessoas para fora desse jeito? Não. As pessoas que ouvirem uma palavra dessa e decidir sair é porque na verdade nunca esteve. Vive esse evangelho com todo o teu coração. Glória a Deus. Uma vez Jesus, em seu sermão, com palavras duras, as pessoas começaram a se retirar, aquela grande multidão foi se esvaindo, e Pedro e os discípulos falaram: Senhor, tuas palavras são duras demais, o povo está indo embora, Pedro. Quer ir com eles? Tem coisas que tem que ser dita. Verdade. O Espírito Santo investe graça, misericórdia e amor em nós. Nós não somos dignos disso, lembra disso. Nós somos aquele que estava lá na beira do caminho, sangrando, ferido, meio morto. E o Senhor decide nos amar, decide estender os braços com misericórdia e nos resgatar. Aleluia. Decide trazer para a hospedaria, para a casa de Deus. Derrama sobre nós azeite e vinho. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda o nosso comportamento. Converte as nossas más obras em boas obras. Estamos convertidos, liberto das más atitudes passadas, liberto dos maus pensamentos, Glória a liberto Deus. dos maus sentimentos. Verdade. Porque infelizmente algumas pessoas estão com o coração tão machucado, tão ferido com o passado, que não conseguem viver a libertação de Jesus. Às vezes precisa liberar um perdão para arrancar a raiz de amargura que separa o homem de Deus. Cristo decidiu realmente mudar as nossas vidas. Esse sacerdote, esse levita, que não viverem, não praticaram esse amor, podem estar 50 anos no Evangelho, podem passar a vida inteira no Evangelho, pode ter nascido num berço evangélico e morrer com 120 anos dentro da igreja. Se ele não viveu esse Evangelho, ele perdeu tudo. Verdade. A condenação é certa. Meu Deus. Vive esse amor. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Ame ao Senhor teu Deus. Ame ao próximo como ti mesmo. Amém. Vive esse Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Se vivemos esse Evangelho, Cristo não só prospera a nossa vida, Cristo não só prospera a igreja, Cristo salva e faz realmente acontecer a graça em torno das nossas vidas, para a humanidade que está tão carente. Verdade. As nossas atitudes podem mudar. Glória a Deus. Uma família veio aqui há pouco, antes de começar o culto, e pediu para mim orar, e apresentaram os dois filhos deles que nunca foram apresentados no Evangelho em canto nenhum. Eles estavam querendo. Eu falei: oro, com todo prazer. Uma menina grande, uma criança de colo. Eu falei: mas fala uma coisa para mim, as suas escolhas estão na onde? Porque as suas escolhas levam a algumas consequências que podem ser más. E responda: quando há legalidade, o inimigo ele vai atuar no mais frágil, no mais vulnerável da casa, que são as crianças. Então corre para os caminhos do Senhor, corre para essa salvação, faz aliança com o Senhor, tenha vida de santidade, vida na presença de Deus, viva o Evangelho de Jesus, e você e a sua família vão viver o que Deus preparou de melhor. Aleluia. Irmãos, em nome de Jesus, sai daqui sabendo que o Espírito Santo fez uma reflexão Glória das a nossas Deus. atitudes e das nossas obras, do nosso testemunho para honrar esse Evangelho, Amém. em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, não era isso que eu queria ouvir não, mas que Deus possa abençoar a vida de vocês, e que essa graça possa realmente frutificar como terra fértil, boas sementes no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Louvado Deus. seja Deus.